Com a expectativa de vida aumentando, avanços da medicina e melhor renda, envelhecer bem se torna uma necessidade, mantendo a energia e disposição para as atividades que trazem prazer. Sabe como? Com uma alimentação balanceada, capaz de oferecer todos os nutrientes que seu corpo precisa. E é sobre isso que a nutricionista Valesca Fontinelli nos fala agora. Acompanhe a matéria. Olá, meu nome é Valesca Fontinelli, sou nutricionista atuante na área de promoção à saúde e hoje estou aqui para tirar algumas dúvidas a respeito da alimentação do idoso. Não só o idoso com uma certa autonomia, mas aquele idoso que já depende também de um cuidador para a manutenção da sua qualidade de vida. A dificuldade na mastigação é uma realidade para a maioria dos idosos, né? Embora hoje nós tenhamos o acesso a implantes dentários, a próteses mais fixas, mas a grande maioria da nossa população, ela não tem acesso a esse tipo de serviço. Então existem muitos idosos que têm uma dificuldade real de mastigação. E essa dificuldade acaba com que haja havendo uma restrição nos alimentos que ele pode consumir. Então ele já não pode consumir determinadas frutas que são importantes, mas que pelo tipo de textura ele tem uma certa dificuldade. A mastigação já fica mais complicada, então ele já não pode comer tantas hortaliças, né, tantas verduras, tantos legumes da mesma forma. Então daí que a gente tem que pensar o quê? A forma como eu vou ofertar esses alimentos. Então, ofertar mais sucos naturais, mais vitaminas, legumes na forma de purês, porque isso vai favorecer com que ele consuma alimentos ricos em nutrientes e que isso também vai favorecer com relação à mastigação dele, porque ele não vai ter dificuldade dessa forma. As fibras, elas são nutrientes super importantes em todas as fases da vida, para o idoso principalmente, né? Porque todo o nosso organismo ele vai ficando com alguns processos mais lentos e com a parte digestiva não é diferente. Então o consumo de fibras ela vai favorecer a prevenção de diversas doenças, inclusive do câncer do intestino. Mas as fibras, elas estão em alimentos geralmente um pouco mais grosseiros, que por conta da mastigação já fica difícil para o idoso, né? Está nas frutas in natura, estão em algumas hortaliças, né? Então daí o idoso ele passa a ter um consumo menor de fibras. Mas o que fazer? Existe hoje no mercado suplementos de fibras que você compra em pó, são suplementos práticos em sachês que você dilui no suco, o idoso consome e daí ele está com a sua suplementação de fibra requerida, completa para o dia, sem problemas. Cada ciclo de vida você tem nutrientes que eles são importantes para a manutenção e qualidade daquele ciclo de vida. Então temos na infância, no adolescente, na gestante e no idoso. Quais são os principais nutrientes que nós devemos ficar atentos como cuidador, como familiares? Bem, a princípio, o cálcio é um nutriente super importante, principalmente para as mulheres. Por quê? Porque o cálcio ele vai servir de prevenção à osteoporose, que é uma deficiência de cálcio nos ossos. Por que as mulheres? As mulheres são as maiores vítimas da osteoporose, por conta da menopausa, que causa a diminuição de determinados hormônios, e a absorção do cálcio ela já fica dificultada, né? Então, o cálcio é um nutriente importante que está presente no leite, nos alimentos enriquecidos em cálcio. Então, muita atenção. O consumo por parte do idoso de alimentos enriquecidos com cálcio é fundamental. 3 copos de leite, 200 ml ao dia, geralmente é o suficiente para ele ter essa necessidade de cálcio suprida. Segundo, as fibras, né, que fazem parte do grupo de nutrientes importantes para a manutenção da saúde do idoso, como prevenção de câncer do intestino, de diabetes e de outras doenças. Fibras encontradas em suplementos em pó, ou então fibras encontradas nos alimentos. As vitaminas, de uma forma geral, vitamina A, vitamina B, são importantes na manutenção do sistema imunológico do idoso. Então, frutas, sucos in natura, tudo isso, todos esses nutrientes são importantes. Mas vamos focalizar no cálcio
e principalmente nas fibras. O idoso, ele passa por alguns declínios, né, durante a sua vida. E um deles é exatamente com relação aos sentidos, né? Então a visão geralmente já fica, né, um pouco prejudicada, a audição ela tende a diminuir, e com a parte gustativa, né, a mais relacionada com a alimentação, o que acontece? Ocorre uma diminuição também. As papilas que nós temos na língua, né, elas tendem a atrofiar, elas tendem a diminuir. Essa diminuição faz com que o idoso ele tenha uma dificuldade em perceber esse tipo de sabor, né? Então, por exemplo, você coloca um pouquinho de açúcar no café, você sente imediatamente. Aí você dá o mesmo café para o idoso, ele vai dizer, não, esse café está amargo. Então, ele não sente com tanta facilidade. E isso faz com que ocorra o quê? O idoso acaba colocando mais açúcar no café dele, ele acaba colocando o sal que está em cima da mesa, ele coloca na comida, porque para ele a comida não está suficientemente salgada. Então, tudo isso, o cuidador, a pessoa que faz a refeição da família, tem que ficar atenta com relação à alimentação do idoso. Mas aí faz o quê? Bem, primeiro, busca usar temperos, geralmente o ardor, temperos que ardem, eles estimulam mais a papila do idoso. Então, ele já não fica tão insensível assim com relação a esses sabores. Então, buscar temperos, buscar ofertar novos temperos que substituam o sal, por exemplo, né? E no caso do açúcar, procurar introduzir, de repente, em alguns alimentos, a questão do adoçante, né? Porque aí já não vai trazer tantos prejuízos para ele. Outro fator importante para quem cuida de idoso, principalmente aquele idoso que já está acamado, aquele idoso mais dependente, é com relação à segurança alimentar desse idoso. Mas segurança alimentar em que sentido? Segurança higiênica sanitária desse alimento. Então, ter o cuidado na manipulação desse alimento, na compra desse alimento. É um alimento que está limpo? É um alimento que está com prazo de validade ok? É um alimento que está bem armazenado? Por quê? Uma das maiores causas de morte em idoso é queda, né? O idoso cai, vai hospitalizado, complica. E uma outra coisa, infecção intestinal. É uma coisa simples, pode ser simples para algumas pessoas, dependendo da fase de vida, resolve, né? Você tem uma dor de barriga, toma um Floratilzinho, outro medicamento, resolve. No caso do idoso, ele vai ter essa infecção intestinal, vai para o hospital, no hospital ele corre o risco de pegar uma outra infecção mais séria e daí vir a óbito, né? No final foi uma parada cardíaca, mas o começo foi aquela infecção intestinal de uma alimentação inadequada, de uma alimentação mal feita, ou mal armazenada, ou uma higiene inadequada quando foi feita a alimentação dele. Então é algo que as pessoas, os cuidadores, os familiares têm que ficar muito atentos com relação a isso. A alimentação, ela não tem só uma função fisiológica. A função dela não é só me dar energia. Ela tem uma função social, ela tem uma função emocional, né? Você vê que todos os grandes eventos das nossas vidas geralmente envolvem alimento, né? Então, a alimentação ela é toda cercada de um contexto emocional. Para o idoso não é diferente. O momento da alimentação, geralmente, é o momento que o idoso tem para ficar com a família, né? Para estar perto da família. Então, o idoso, que ele é isolado da família na hora de uma refeição, ele vai se sentir só, ele vai se sentir excluído, né? E com essa exclusão, onde é que vem o apetite? Como é que ele vai comer? Como é que ele vai sentir o sabor dessa comida? Ou, de repente, ele come, mas aquela comida só tem a função fisiológica mesmo, né? E o emocional pesa, né? Ele não vai comer todo, ou então ele come uma parte, derrama, joga outra fora, né? É uma forma dele mostrar que ele está triste. Então, o ambiente influencia sim. O prato, a colher, ter um cuidado na arrumação,
na arrumação da mesa, no talher que ele usa, ser um talher que de repente ele consiga pegar. Isso é importante para mostrar que ele tem autonomia, né? Eu digo sempre assim, nós comemos primeiro com os olhos, então fique atento. O ambiente, a forma de apresentação dessa alimentação, com certeza colabora e muito para uma nutrição adequada ou inadequada. O nosso idoso hoje, ele tem condições de ter uma vida proativa, de ter uma qualidade de vida muito boa, tudo isso, mas isso depende muito do apoio que ele tem na família. Então, sempre estar prestigiando esse idoso, valorizando, porque ele faz parte da história da família. E uma forma de se valorizar é cuidando dessa, dentre outras coisas, mas essa parte da parte de alimentação e nutrição, que sem dúvida é muito importante. To know that I love you, baby, I'm lost without you. Can't help myself. How does it feel to know that I love you, baby? Realmente é possível driblar alguns efeitos que a idade tem sobre a saúde, montando os pratos certos na juventude e na própria terceira idade. Se você quiser rever esta matéria e outras que já foram no ar aqui no programa Novo Tempo, é só você entrar no YouTube e escrever a palavra-chave TV Metrópole Novo Tempo, que você encontrará várias matérias realizadas aqui no programa. Então, é só entrar e assistir.